Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 16 de junho de 2023. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi o selo de Deus e a marca da besta, parte 2. Essa foi a segunda semana na qual estudamos esse tema que é tão relevante dentro da lição desse trimestre, a questão do selo de Deus e da marca da besta. Você se lembra que o nosso texto base para essa semana foi Apocalipse 13, verso 10, que diz: se alguém tiver que ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver que ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Antes de podermos nos aprofundar no estudo da lição desse dia, eu gostaria de fazer uma oração especial, colocando diante do Senhor cada pedido que foi enviado para a nossa comunidade de oração, aqui no nosso canal. E eu tenho ficado muito feliz realmente, percebendo, estava lendo ali agora há pouco ainda, alguns dos comentários que têm sido feitos em cima dos pedidos enviados. É muito bonito quando a gente vê, agora há pouco mesmo estava vendo alguém de lá do norte do Brasil, orando por alguém de lá do sul do Brasil, provavelmente pessoas que nem se conhecem, mas que por causa desse espaço, dessa comunidade de oração, você encontra pessoas de lugares tão distantes orando umas pelas outras. Envia o seu pedido e ao mesmo tempo escolha pessoas, ore por elas e ao mesmo tempo menciona que você está orando. Isso pode fazer uma diferença tão grande na vida de alguém. Teve uma pessoa que eu encontrei semana passada, numa semana que eu estava fazendo numa igreja aqui na região de São Paulo, e ela me disse assim: pastor, eu estava vivendo um momento muito difícil, daquele tipo de situação que a gente não consegue expressar tudo. Mas eu coloquei lá no canal o meu pedido. E uma pessoa de um lugar bem distante, na região centro-oeste do Brasil, que eu nunca vi, não sei quem é, mas me mandou mensagem lá dentro do chat, dizendo: eu estou orando por você, creia em Deus, Deus é contigo, não desista. Aquilo me estimulou tanto a continuar lutando. Então, você às vezes não tem ideia de como uma frase tua pode fazer a diferença na vida de alguém. Então, participe desse ministério. Ah, pastor, mas eu estou assistindo aqui através de uma outra rede social. Estou aqui, recebi o vídeo através do WhatsApp, eu estou ouvindo o áudio, estou assistindo pelo Instagram, pelo Facebook. Então, faz uma coisinha. Vai lá no nosso canal no YouTube. Eu Estudo a Lição com o PR Samuel Camilo. E interage ali com a gente, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa ali o seu comentário. Isso vai fazer a diferença na vida das pessoas que estão junto com a gente e ao mesmo tempo vai mandar um recado para o YouTube dizendo que esse vídeo é relevante para mais pessoas. Eles vão colocar esse vídeo à disposição de mais pessoas ainda, a gente vai chegar mais longe. Mas eu quero te convidar para orar comigo agora. Senhor Deus, a tua palavra nos deixa claro que o seu amor é incomensurável. Como na carta aos Hebreus é mencionado, que nós devemos entrar de forma confiante diante do Senhor, de forma ousada, em nome de Cristo Jesus. É assim que aqui estamos, eu e meus irmãos que nesse momento oram comigo. Nós acreditamos que o Senhor, que conhece todas as coisas, sabe o que vai ser melhor para nós, então te pedimos simplesmente que o Senhor ouça esses pedidos e que responda de acordo com a tua vontade. O Senhor é livre para poder dizer sim, não, ou espere um pouco, assim como nós somos livres para poder dizer para o Senhor: Pai, é isso que a gente quer, mas a gente se submete àquilo que o Senhor quer para nós. Pedimos também que o Senhor possa nos acompanhar no estudo que faremos da lição da Escola Sabatina, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Durante essa semana tivemos a oportunidade de visualizar de forma um pouquinho mais aprofundada a questão do selo de Deus e também da marca da besta. E vimos que central dentro desse processo é o mandamento do sábado, que o sábado será o ponto crucial na disputa entre as forças do bem e do mal. Enquanto um grupo estará recebendo o selo da besta, ou a marca da besta, na mão direita, o que significa que por imposição, porque não poderão comprar e vender, outros na testa, porque entenderam a proposta da besta e querem fazer parte desse movimento. O Senhor Deus está marcando o seu povo com o seu selo apenas na testa, porque somente o livre-arbítrio, a decisão de viver o propósito de Deus, de reconhecê-lo como o Criador de todas as coisas, o Senhor de tudo,
é que Deus aceita da nossa parte. Hoje, existem 2 textos que são aqui apresentados no nosso guia de estudos que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro deles é, na verdade, um texto de Ellen White, onde ela vai resumir tudo aquilo que a gente estudou durante a semana nessa linha. No livro Testemunhos para a Igreja, no volume 5, na página 385, ela diz assim: quando o protestantismo estender os braços por sobre o abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, vou fazer uma pausa aqui. Por que é o poder romano de um lado e o espiritismo do outro? Porque quando lá pelos idos de 1848, mais ou menos, quando aquelas pancadas misteriosas começaram a acontecer lá em Nova York, e que as irmãs Fox estabeleceram um código para se comunicar com aquelas pancadas, e elas mesmas mencionaram que era o espírito de um caixeiro viajante que havia sido assassinado naquela casa e que estava lá no porão daquela mesma casa. Ellen White recebeu uma visão na qual ela disse: o Senhor Deus me mostrou que o espiritismo se tornará cada vez mais forte daqui até o tempo do fim. E que no final ele terá um papel preponderante dentro da formação da própria imagem da besta. O espiritismo que trabalha a principal crença é a questão da imortalidade da alma, então você percebe que dentro do trabalho da besta você encontra a guarda do sábado falso, ou seja, do domingo, e ao mesmo tempo, do outro lado, você encontra a imortalidade da alma. Quem é o principal propagador da imortalidade da alma? Espiritismo. E quem é o principal propagador da guarda do domingo? O catolicismo romano. Então aqui ela está dizendo, quando o protestantismo estender as mãos, uma das mãos para o poder romano e a outra para o espiritismo, quando, por influência dessa tríplice aliança, os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios da sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das ações sobrenaturais de Satanás e que o fim está próximo. Então, ela vai mencionar aqui que haverá um sinal claro e evidente de que a imagem da besta está sendo levantada. Qual é esse sinal? Ela vai mencionar quando o protestantismo apostatado, o que ela está falando? Hoje, a grande maioria dos protestantes, do mundo protestante, guarda o domingo e acredita na imortalidade da alma. Ok? Mas a própria Ellen White, ela vai mencionar que o sábado, ele está sendo exaltado pelo movimento adventista do sétimo dia e continuará sendo exaltado até a vinda de Jesus. A mensagem de que o homem é mortal é um dos pilares do adventismo do sétimo dia e continuará sendo até a época do fim. Mas quando houver um determinado momento em que essas 3 forças se unirem, protestantismo com o catolicismo e espiritismo, e ao mesmo tempo os Estados Unidos da América do Norte, que é um país que foi fundado sobre a base da liberdade religiosa e da separação da igreja e Estado, e que para dar peso para as ações do papado, estabelecer uma regra, uma lei, que nós chamamos de a lei dominical, ou seja, quando houver uma imposição de um dia de guarda para todas as pessoas daquele país, a Ellen White diz, então, esse será o sinal de que o tempo do fim está chegando. Realmente. Essa lei dominical vindo dos Estados Unidos, por que os Estados Unidos da América do Norte? Exatamente por aquilo que a gente já mencionou durante essa semana. A besta que surgiu da terra é identificada no contexto da profecia como sendo os Estados Unidos da América do Norte. E é ela quem empresta poder ao papado para que o domingo seja estabelecido como dia de guarda. Eu repito um conceito que a gente mencionou ontem. Concordo com o pastor Mark Finley quando ele menciona que nós não sabemos detalhes a respeito do porquê isso vai acontecer, quais serão as circunstâncias dentro do mundo nessa época. O que podemos fazer nessa altura
não estou dizendo que devemos fazer, mas aquilo que acaba acontecendo, nós especulamos sobre as razões pelas quais isso tudo vai acontecer. O fato é que não temos, assim diz o Senhor, mostrando os detalhes da sociedade. Nós temos um pequeno vislumbre. Saberemos exatamente quando isso acontecer, mas qual é o grande sinal evidente? Quando os Estados Unidos da América do Norte estabeleceram uma lei dominical, dizendo, agora, dentro do nosso território nacional, o domingo, ele é uma imposição, ele deve ser guardado. E em outras obras, Ellen White vai mencionar que essa atitude dos Estados Unidos da América do Norte será seguida, será imitada pelas outras nações. E então a besta, ela terá o poder que é previsto em Apocalipse 13 e 14. A sua imagem estará estabelecida a ponto de que quem não obedecer essas leis será impedido de alguma forma de comprar e vender, e haverá um processo de perseguição àqueles que permanecerem fiéis ao sábado de Deus. Quais serão as circunstâncias? Repito, nós não sabemos porque não foi revelado. Sabemos apenas que isso vai acontecer. Há um outro texto que vai aparecer aqui também, que é de uma obra muito interessante, de Ángel Manuel Rodrigues, nas páginas 53 e 54. Ángel Manuel Rodrigues é um dos grandes teólogos da Igreja Adventista, e esse texto é um texto fantástico. Ele diz assim: tendemos a ignorar o fato de que o domingo é o dia de adoração das forças oponentes, dentro do contexto do Apocalipse. O domingo é um símbolo extremamente importante que revela a astúcia inacreditável e o sofisma do dragão. Essa mudança da lei de Deus expressa em uma simples ação a essência do ódio do dragão contra Deus no conflito cósmico. Sua simplicidade é altamente enganosa. O dragão tem procurado usurpar o lugar de Deus no cosmos, se autodescrevendo como verdadeiro objeto de adoração e argumentando que a lei de Deus é injusta, que deve ser mudada. O dragão mudou a lei no ponto em que Deus é identificado como Criador e Redentor, o único digno de adoração. A mudança manifesta não apenas o ódio da vontade de Deus, ou seja, a sua lei, como também a tentativa de usurpar o lugar de Deus, tornando-se o objeto de adoração. A universalização dessa mudança na lei lhe garantiria a vitória. É claro que quando isso acontecer, então a última gota de misericórdia terá caído dentro da taça, e então agora a misericórdia será transbordada para o mundo através da ira de Deus. Quando o Senhor Deus entrará em cena para salvar o seu povo, que se manteve firme, fiel a Cristo Jesus, quando essa lei dominical for estabelecida, então as últimas pessoas que estarão aí no meio do caminho para tomar uma decisão entre o certo e o errado, tomarão. Algumas pessoas perceberão que tudo aquilo que foi pregado em tempos de paz a respeito da questão da guarda do domingo, a questão da imortalidade da alma, que faz sentido. E deixarão o lado do dragão e passarão ao lado dos seguidores de Cristo Jesus. E enfrentarão a última grande crise da terra juntamente com os salvos. Mas perceba que tudo gira em torno da mesma questão. É o dragão tentando desacreditar Deus, tirar Deus do centro do processo de adoração, porque ele é o Criador e é o Redentor. E o ódio dele foi diretamente direcionado contra o mandamento que exalta Deus como Criador. E o domingo é exatamente a falsificação disso, e de uma forma tão descabida, porque, meus amigos, é realmente uma coisa fantástica quando a gente para poder pensar. Algumas encíclicas papais têm sido publicadas em diversos momentos da história. Eu cheguei a mencionar nessa semana uma encíclica que foi feita por João Paulo II no ano 2000, na lição de ontem, exatamente na lição de ontem, de quinta-feira, o pastor Mark Finley faz menção a uma outra encíclica que foi colocada, foi levada a público no dia 6 de junho de 2012 por Bento XVI, para mais de 15 mil pessoas reunidas na Praça de São Pedro, em Roma,
afirmando que o domingo deveria ser o dia de descanso, a fim de que todos estivessem livres para ficar com a família e com Deus. E apesar de serem circunstâncias diferentes, mas a ênfase é exatamente a mesma. Em cada uma dessas encíclicas, textos bíblicos também são apresentados. E todos os textos apresentados mencionam que o sábado deve ser guardado. E aí você pega um texto, um estudo bíblico fantástico, falando do sábado, 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 e quando o discurso termina, ele diz, e por isso a gente deve guardar o domingo. Você olha e diz assim, gente, é um negócio tão extraordinário no sentido de que é simples demais, chega a ser simplório. Quando você olha para o texto e fala, gente, mas todos os textos usados falam do sábado. E aí depois vem o conselho para que se guarde o domingo. Como assim? Porque não existe embasamento bíblico para que o domingo seja guardado. Então os textos que falam sobre a guarda de um dia são os textos que falam a respeito do sábado. O inimigo foi extremamente, desculpa o termo chulo que eu vou usar, mas foi extremamente cara de pau ao mudar o sábado para o domingo. É uma coisa realmente extraordinária. Mas, ao mesmo tempo, somos chamados a viver uma experiência de vivência com Deus. Uma experiência de honestidade para com Deus e para com sua palavra. Para que no tempo em que as leis forem estabelecidas, obrigando todas as pessoas a guardar o domingo, que nós já estejamos comprometidos com Deus em relação ao sábado, aceitando-o como Senhor, como Salvador, e que nada disso interfira na nossa relação com Ele. Tome hoje a decisão. Amanhã vai ser sábado, é um dia de podermos louvar o nome de Deus. Não se esqueça daquilo que vimos nessa semana. Você se lembra do que nós vimos na lição de ontem? Os 3 elementos que no sábado acabam demonstrando que é o selo de Deus. O primeiro deles, que é um selo autêntico, quem é que selou? É o Senhor, o Deus Jeová. Entre na presença desse Deus no dia de amanhã. Hoje, a partir de hoje, na hora do pôr do sol. Em segundo lugar, por que você vai fazer isso? Porque foi Ele quem fez. Foi Ele quem criou todas as coisas. Reconheça-o como seu Criador. Em terceiro lugar, porque Ele fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tudo pertence a Ele. Por isso, agora você entra na presença dEle para poder adorá-lo no sábado, reconhecendo quem Ele é, o que Ele fez e qual é o seu domínio. Deus te abençoe e que Deus te guarde. Prepare-se para viver essa experiência a partir do pôr do sol de hoje. É o meu desejo para você. Eu estudo a lição e você.